Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor nós já lemos nessa noite, não tem, aleluia, muito o que falar nem esticar, porque é conhecida de todos, né? Todos aqui são conhecedores da palavra. E lá em João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará, né? Então nós sabemos que quem liberta o homem é Deus, através da sua palavra. Então, em Lamentações, né, ele vai dizer assim sobre algumas aflições, algumas pelejas do ser humano. Então, a epígrafe do texto não pode se assentar, vai dizer assim, as grandes aflições de várias classes de pessoas. Então, a aflição que o profeta está falando aqui, ele está falando que não são só dos cristãos, ele está falando que são de muitas pessoas, de várias classes. Independente se você é rico ou pobre, passa por aflição. Não é só o pobre. O pobre ele passa por uma coisa, o rico passa por outra. E isso é, aleluia, é desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entrou, ali então, junto com o pecado, veio as lutas, veio as pelejas. Por quê? Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas veio Jesus dizendo: olha, eu também sou vida, né? Tem a morte, tem a vida. Então o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então, por mais que pareça que vai dar tudo errado, mas quando você conhece um Deus tão poderoso, ali você vê que lá no final do túnel sempre vai ter, aleluia, uma palavra de vitória. Então o profeta, né, por nome Jeremias, porque o Lamentações foi escrito por Jeremias, aleluia, Jeremias considerado, né, um profeta chorão, porque ele, tanto que ele orava pelo povo, ele sentia a dor do povo, então ele foi apelidado de profeta chorão, porque ele tinha o sentimento, aleluia, que o povo sofria, ele também sentia na pele. Então ele escreve em Lamentações, ele vai dizer que as grandes aflições de várias classes de pessoas. Então ele vai falar aqui no capítulo 4, verso 1, ele vai dizer: como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino, é bom. Como estão espalhadas as pedras do santuário ao canto de todas as ruas. Os preciosos filhos de Sião comparáveis a puro ouro, como são agora, reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos. Mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como avestruzes no deserto. Então ele está fazendo algumas comparações aqui. Aleluia, Jesus. Assim como Jesus, quando ele andou no mundo, ele fazia algumas comparações, ele falava por parábola, né? Tinha vezes que ele falava abertamente, mas tinha vezes que ele falava por parábola. Então, Jeremias ele está falando aqui algumas palavras, se você ver também é por parábola. Ele está usando algum significado para que o povo entenda de que forma que o povo de Sião está andando. Então ele está falando e comparando aquele povo com o ouro. Aleluia, mas agora o ouro ele escurece, ou seja, o povo agora está escuro, o povo agora está sem luz. Aí ele fala como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino. É bom como estão espalhadas as pedras do santuário ao canto de todas as ruas. Então, ele está falando que as pedras do santuário elas têm que estar juntas, unidas, né? Mas aqui ele está falando que da mesma forma que o ouro escureceu, as pedras do santuário se separou. Aleluia, Jesus. E ele fala que, o versículo 2 fala que os preciosos filhos de Sião são comparáveis ao ouro puro. Então, nós, aleluia, são pedras para Deus, né? A Bíblia vai dizer que nós somos pedras preciosas. Também a Bíblia vai dizer que nós somos a menina dos olhos de Deus. E o Senhor vai falar que quem mexe com os filhos de Deus, mexe com Ele. Porque Ele nos compara com a menina dos olhos dele. Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Ai daquele que toca na menina dos olhos de Deus. Mas tem pessoas tocando em mim, tem pessoas tocando em você. Aleluia. Deus mostra, irmão. Deus mostra. Aleluia. E ai dessas pessoas, você ora, mas a mão de Deus vai pesar. A mão de Deus vai pesar por quê? Porque eles não estão tocando em qualquer um. Eles estão tocando nos filhos e nas filhas de Deus. Por quê? Porque nós oramos para que Deus liberte pessoas, nós buscamos a presença de Deus, e o inimigo ele fica furioso, ele vai usar quem?
Da mesma forma que Deus nos usa pela misericórdia, o diabo usa eles, né? Eles dão lugar para o diabo usa eles. Aleluia, mas há poder no sangue de Jesus. Então, o versículo 3 vai dizer: até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas as filhas do meu povo tornou-se cruel como as avestruzes no deserto. Então, ele está falando aqui que tem um animal, né, que baixa, ou seja, ele obedece, né, ele tem amor pelos seus filhos, mas ele está falando aqui que, ao contrário, os filhos de Sião não têm amor. Os filhos de Sião estão como levianos. Ele está comparando os filhos de Sião aqui com avestruzes, né? São cruéis, são pessoas brutas, são pessoas sem o conhecimento de Deus. Não querem ouvir a voz de Deus, por mais que você fala, mas eles não querem obedecer. Então, você prega, você fala, mas chega uma hora que Deus, ele vai agir, ele vai pôr as mãos. Por quê? Porque Deus conhece a tua e a minha sinceridade. Deus nos tirou de um lago horrível de luto. Não foi para ninguém nos tocar. Não foi para ninguém nos mexer, porque outrora nós éramos escravos de Satanás. Hoje nós somos servos de Deus. Então o Senhor, ele cuida de mim, ele cuida de você. Ele cuida da minha casa, ele cuida da sua casa. Por mais que passamos por luta, pois Jeremias vai dizer que várias classes de pessoas passam por perseguição. Pois o próprio Jesus disse, né? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, né? Jesus não disse que seria fácil, mas ele também não falou que era impossível. Ele disse que todas as coisas eram possíveis. Então, a partir do momento que você decide andar com Deus, você vai ver muitas coisas, você vai passar por muitas coisas, você vai encontrar pedras que aos seus olhos você não consegue tirar ela de lugar. Mas Deus, ele faz isso por mim e por você. Tem pedras que nós vamos ter que tirar, mas tem pedras que só Deus tira. No caso de Marta, era ela que tinha que tirar a pedra, porque ela estava incrédula. Ela teve todas as oportunidades para chegar até Jesus, porque Jesus estava dentro da casa dela. Mas ao contrário, como eu disse aqui na semana passada, em vez dela tirar o tempo de Jesus, ela estava preocupada com as coisas da casa. Jesus dentro da casa e ela preocupada com as coisas, em agradar o mestre, estar com a casa limpa. Não é pecado, né? Falando aqui, aí tem pessoas que falam, mas não é pecado. Mas primeiro é Deus, segundo as coisas. E ela colocava as coisas em primeiro. Jesus chegava para conversar, para alimentar, para hospedar ali. Era a hora delas dar atenção para o mestre. Porque não era sempre que ele estaria ali, mas ele sempre estava falando. Aleluia. Então, quando Jesus vai para outra direção, Lázaro adoece, elas mandam chamar. Só que Jesus não chega no tempo delas. Jesus não vem no nosso tempo, mas no tempo dele. Mas quando a gente clama, que a gente pede, intercede, então o milagre chega mais rápido. Aleluia. Eu já orei por causas que, aleluia, tinha uma eternidade. Eu já não estava aguentando mais. Eu cheguei, coloquei o meu joelho no chão na igreja, clamei ao Senhor. Tinha uma causa que eu estava sofrendo muito. Aleluia. E eu falei: Senhor, entra com providência, porque eu não estou suportando mais. Isso eu orei à noite na igreja. Quando eu cheguei em casa, aleluia, quando eu sentei na cama, a pessoa veio até mim e falou: mãe, me perdoa, quanto tempo eu estava cego. Passou um filme diante de mim, eu consegui enxergar tudo, claro. Então o inimigo, ele cega a pessoa, o certo fica como errado, o errado fica como certo. E não tem quem muda. Se não for Deus, se não for a palavra, se não for a oração, a intercessão, ninguém consegue. Você bate de frente com ele, você briga, mas ele não te escuta, porque ele está cego. Aí você tem que pedir a Deus para abrir os olhos. E são os olhos espirituais. Aleluia. E até na hora eu fiquei sem acreditar, porque para mim foi rápido, por mais que tinha tempo que eu estava orando, mas na hora que o milagre chegou, eu achei muito rápido. Eu fiquei assim: meu Deus, como que o Senhor é maravilhoso, como que o Senhor escuta o nosso clamor. Então, aleluia, Deus, ele é assim, Deus, ele é maravilhoso. Quanto mais você clama, se você ora 2 vezes por aquele milagre, passa a orar 3. Mais depressa Deus vai te responder.
Apressa-te, ó Senhor, ao meu socorro. Tem coisas que é Salmo 40, mas tem coisas que nós já temos que ir para o 70, porque é urgente. Então a gente ora pedindo ao Senhor e Ele concede a vitória. Mas esse povo aqui, que deveria ser um povo exemplar, um povo que brilhava, o povo estava escuro, estava como o ouro, que Jeremias está falando aqui. Estava muito escuro. As pedras estavam espalhadas, ou seja, o povo se espalhou, o povo esqueceu de Deus, esqueceu do primeiro amor, esqueceu do que Deus havia feito por eles. E nós não podemos esquecer, como o irmão Indo falou aqui, ninguém foge de Deus, não adianta. Você pode ir para São Paulo, pode ir para qualquer lugar, Deus ele te encontra. E também aquele que tem promessa de Deus, ele não morre antes que a promessa se cumpra. Ele passa por perseguição, por muitas angústias, provas, mas ele não morre antes que a promessa se cumpra. Ele tem que reconhecer, não é eu, não é você, é ele. Ele tem que abrir a boca, e para ele abrir a boca você tem que interceder, você tem que orar para ele confessar. Porque eu não posso confessar o pecado do meu irmão, eu não posso confessar o pecado do meu filho para Deus, eu posso pedir Deus misericórdia, eu posso pedir Deus para perdoar ele, mas para confessar o pecado do meu filho para Deus, é só ele que tem esse dever. E aí ele vai e abre a boca dele está presa no paladar, ele não consegue sozinho. Aí você vai intercedendo, aí chega uma hora que ele abre a boca, ele intercede, aleluia, e Deus faz a grande obra. E é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas, é isso que Deus está fazendo nas nossas vidas, aleluia, Jesus. Então, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso precisamos, aleluia, estar sempre agradecendo, como o irmão Edu disse aqui. Eu tinha me esquecido, agora eu me lembrei que ele falou. Às vezes você quer até olhar para trás, mas aí você lembra, e você está tentando fugir, e Deus coloca na sua mente, olha o que eu fiz por você. Era isso que Deus falava para o povo no deserto, falava assim, olha, eu enviei o meu filho, eu levantei Moisés para tirar vocês, eu dei comida para vocês, como que vocês estão fazendo isso com o meu filho Moisés? O que vocês estão fazendo com a palavra? Aonde está a palavra que o meu servo Moisés pregou para vocês? Aonde está o maná que eu dei vocês lá no deserto, onde não tinha nada? Eu fiz tudo por vocês. Então Deus faz nos lembrar. Quando você quer fugir, Deus faz você lembrar de coisas que você nem lembrava mais. E aí onde é que você volta o primeiro amor? A mesma coisa quando você está assistindo um filme evangélico ou um testemunho. Você pode estar abaixo do jeito que for, coloca um filme, começa a escutar o testemunho para você ver como que a tua fé renova, você chora, você é liberto, você começa a lembrar de coisas que Deus fez na tua vida que você nem lembrava mais, porque o inimigo começa a cegar a pessoa, aí a pessoa começa a rebelar contra Deus, achar que tudo é culpa de Deus. Mas quando você coloca um filme, um louvor, você começa a lembrar aquele louvor, olha, eu vi ele tal dia assim na igreja, Deus fez uma grande obra na minha vida, ou na vida do irmão que você viu, e aí a tua fé começa a ser renovada, e Deus começa a fazer a obra na tua vida. Então por isso que a gente tem que estar sempre estudando a Bíblia, sempre na palavra de Deus, afastando a aparência do mal, porque lá no livro de Tiago vai dizer, sujeitai, pois, a Deus, resista ao diabo. Irmãos, não é fácil para resistir ao diabo, não. É difícil. Mas você consegue através da palavra, porque sozinho não podemos. Jesus disse, ó, sem mim nada podeis fazer, mas através da palavra você pode, você é mais que o vencedor. Então o Tiago está falando, sujeitai a Deus é o que? É fazer a vontade dele, não a nossa vontade. Sujeitai a Deus, resista o diabo. Agora, se você não sujeita a Deus, como você vai resistir o diabo? Quando você tentar, ele vai vencer, porque ele vai falar assim, ó, você não está na palavra, você não ora, você não jejum, você não vai para a igreja, como que você vai me expulsar? Com que autoridade? Ele fala, eu já vi ele falando na boca de pessoas. Então ele fala assim, ó, com que autoridade você vai me expulsar? Como aqueles discípulos que foram orar pelo menino e oraram em nome de Jesus. Ele falou, Jesus eu conheço, o Deus de fulano eu conheço, mas o seu, qual é? Né? Então eles pregavam, mas eles não viviam. Quando eles foram expulsar o mal não saiu, o mal conhecia eles, o demônio conhecia a vida deles todinha. Teve um que saiu ainda até a roupa, o inimigo tirou, ele saiu correndo, vergonha, passou vergonha. Então a gente tem que estar sempre buscando o Senhor para não nos passar vergonha, porque o inimigo ele é sagaz, Satanás ele não brinca. Então precisamos estar constante em oração. E essa porta aqui é muita luta, não só essa porta de igreja,
Mas essa porta aqui, que esse comecinho aqui que nós temos aqui, é uma batalha. É uma batalha. Tudo que a gente vai colocar as mãos, irmão César, é uma batalha. O inimigo ele não quer que você nem que você come. Se você come uma comida melhor do que o outro vizinho, você já é invejado. O inimigo não quer que você alimente, o inimigo não quer que você tenha nada, então ele usa pessoas para, aleluia, te invejar ao ponto que o teu corpo dói tudo, e a Bíblia vai dizer que a inveja é a pior obra que tem, é pior que a macumbaria, a inveja. Por quê? Porque a inveja só se expulsa com o jejum e oração. Então as pessoas te invejam por pouca coisa, por nada as pessoas te invejam pelo teu sorriso, pela maneira de você conversar com a outra pessoa, por você ser educado. Então ele fala assim, ó, como aquela pessoa consegue? Como aquela pessoa é paciente? Então eu quero ser igual a ele, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu não tenho Jesus, porque eu não está na palavra. Então ele vai querer o que você tem. Aí você fala, mas eu não tenho nada. Aleluia. Não é o que você tem. É o que você é. Pelo que você é, ele te inveja. Não é pelo que você tem em casa, não. É pelo que você é. Você é a luz, então ele inveja, porque nunca ele vai poder ser luz. Ele te inveja porque um dia você vai morar no céu e ele nunca vai poder. Então tudo que ele puder fazer para nos atrapalhar, ele vai fazer. Mas há poder no sangue de Jesus. Então Jesus tinha muitas palavras. Deus trazendo aqui os seus profetas falando no livro de Lamentações. Você já está vendo aqui, ó, Lamentações, ou seja, ele está lamentando, né? Uma prova que ele está passando ali, ele está olhando para aquele povo, um povo que devia ser espelho para outras nações. Agora este povo está se corrompendo e Deus lá do céu está triste. E Jeremias se entristecia também, porque ali as pessoas não estavam mais dando ouvido. E Jeremias falava que eles eram vasos de barro, mas porém eles estavam estremecidos. Eles não estavam sendo mais de barro, eles achavam que eles não iam se quebrar. Então, aleluia, Jesus, nós precisamos continuar deixando o oleiro nos moldar, porque nós somos barro mesmo, e qualquer coisinha esse barro quebra. Aleluia. Mas que se for para quebrar, que seja na mão do oleiro. Aleluia, Jesus, porque